Ele é Criador do céu e da terra. Ele é tão grande que a terra é descanso para os seus pés. Ele manda no vento, manda no fogo e manda na água. É dono de tudo e ainda tem tempo para cuidar de mim. Pai Senhor Jesus, vamos meditar aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28 em diante. Mateus, capítulo 5, versículo 28 em diante. E eu quero deixar uma dica: toda vez que você for ouvir uma mensagem de pregação, ou um louvor, que também é uma pregação, você parar tudo que você está fazendo para se atentar. No mundo espiritual é como se você estivesse se alimentando. Então, ninguém se alimenta andando, fazendo alguma coisa. Claro que às vezes a gente quem está trabalhando, né, a pessoa está na rua e não tem como parar ali naquele momento e ouvir aquela a notificação, então vem uma mensagem, começa a ouvir ali. Mas se você tiver uma oportunidade, que eu sei que tem, porque o Senhor sempre prepara oportunidades para nós sentar à mesa com Ele. Então você senta ou para num cantinho e tira aquele tempo que é o tempo do áudio, né? E eu sugiro que você não assista pregações, mas ouça, mesmo que é um vídeo, né? Foi gravado ali, a pessoa pregando. Mas deixa a tela virada e se concentra no áudio. Porque o que vem de Deus tem muitos mistérios. Quando uma pregação vem de Deus, mesmo que ela seja gravada, e o Senhor tocou em você para você ouvir aquela pregação, o título te chamou a atenção, então você vira a tela do seu celular e você começa a ouvir, né? Para que a sua fé venha a ser muito mais edificada, renovada por meio da palavra, porque a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E quando a gente assiste, acaba desconcentrando, porque a câmera, tem igrejas que a câmera não fica parada, fica movimento, né? Filma as pessoas, filma vários ângulos da igreja, e não é legal isso, amém? São sugestões para que você venha se alimentar de uma forma muito mais saudável, amém? Mateus capítulo 5, versículo 28 em diante, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Amém? Só até aí. Que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento, que essa palavra venha abranger todas as áreas específicas que é necessário mudar na sua vida, assim como está mudando a minha, trazendo transformações, coisas que eu não imaginava, mas é uma palavra simples que eu ouço desde criança, mas a partir do momento que você abre o coração, rasga o coração, deixa o Senhor trabalhar ali, tudo muda, tudo é diferente. Amém? Mesmo que essa palavra é pregada várias vezes ao longo dos anos no Evangelho, né? Quantas vezes você não já ouviu essa palavra? Mas sempre tem algo novo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas, para o aperfeiçoamento. Amém?
Então, vamos prestar atenção aqui. Por que que eu li o 28? 28 fala de adultério, mas a gente não vai focar no adultério questão conjugal, de matrimônio. Vamos focar no adultério espiritual. A cobiça dos olhos. Aqui no caso, a pessoa olha para algo ou para alguém e deseja em seu coração. Muitas vezes a gente olha para bens materiais, olha para até mesmo pessoas, deseja ser aquela pessoa, deseja possuir aquele objeto, aquela roupa, aquele carro, aquela casa. Qual é o desejo do seu coração? Né? Às vezes você tem um sonho, quer adquirir algo. Então, a forma que você aplica o seu coração em cima daquilo pode ser um adultério espiritual. Por quê? Porque quem está em Cristo e busca a perfeição, quem está em Jesus e busca a perfeição, ele sabe que o que o Senhor tem para ele, mesmo que seja aquilo que ele ou apresentou ao Senhor em oração: Senhor, eu gostaria muito de ter um desse, mas eu não vou deixar isso penetrar no meu coração, entrar, porque senão vai ficar como se fosse um objeto estranho dentro do templo, né? É algo que é do mundo, né? Algo passageiro e tal, que tem muitas coisas que são úteis para nós. Claro, quem não deseja, por exemplo, trocar a sua cozinha, o seu quarto, que já faz um tempo que você está ali, anos na verdade, né? E você olha assim e fala: Senhor, prepara dinheiro para eu trocar o guarda-roupa, a cama, enfim. Mas isso não pode estar dentro do coração e você aplicar o coração naquilo. Porque vai roubar o tempo, o lugar que é espaço de Deus na sua vida. Nós como templos do Espírito Santo. Todos nós, você é templo do Espírito Santo. Então, dentro do nosso coração, tudo que era do mundo vai saindo à medida que a gente vai se entregando para o Senhor. Não vai sair de uma vez. Saiu nas águas do batismo. Agora sou nova criatura, está tudo novo, tudo novo. Mas tem coisas que está lá que o Senhor vai arrancar com o tempo. Que o Senhor vai te preparar para você ver o que está atrapalhando, entender. Porque o processo de purificação é ao longo da vida. Quando terminar, o Senhor te recolhe. Então, se você ainda está nessa terra ouvindo esse áudio, é porque você ainda não está pronto. Você está na igreja, você é usado por Deus, né? Muitas pessoas é usada por Deus, mas ainda está na terra. O Senhor tem missão para você, tem missão. O Senhor tem muitas coisas para você, mas tem coisas na sua vida que ainda está, que o Senhor está trabalhando ou quer trabalhar. Então, a cobiça dos olhos, o desejo do coração, é isso que o Senhor quer que você se atente nesse dia de hoje. Porque o que está lá, muitas vezes, é impedimento e é um adultério. Qual que era o adultério do povo de Israel? Vamos lá para o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, o livro de Isaías. Oséias, a vida dele era uma parábola, porque o Senhor pediu para ele se casar com uma mulher prostituta, né? O livro de Oséias, depois o livro de Daniel, você pode ler toda a história. É um livro pequeno, mas você pode prestar atenção. Do jeito que a esposa de Oséias tratava ele, era assim que o povo de Israel tratava o Senhor. Deus como esposo, Israel como esposa, mas era uma prostituta. Por quê? Porque se entregava aos outros deuses, queriam seguir as outras religiões também, adorar a Deus, ser abençoado, mas também queria, então eles faziam sacrifícios a outros deuses. Às vezes a gente serve ao Senhor, né? A pessoa serve ao Senhor, mas ainda olha para as coisas desse mundo com olhares, com desejo. Se eu pudesse, olha se eu pudesse. Não posso porque eu sou crente, mas já está no coração. Então é como se você já estivesse fazendo. Está no coração. Eu prestava atenção assim, quando eu era adolescente, eu prestava atenção em todas as meninas que saíam da igreja, de jovem, né? A primeira coisa que elas faziam era cortar o cabelo.
eu ficava indignada. Eu falava, meu Deus. Eu não ficava indignada porque eu falava também. Se algum dia eu sair da igreja, eu vou cortar meu cabelo bem no ombro, pra cima do ombro, porque ele era comprido. E eu não queria cabelo longo, grande assim, né? E então tava no coração. Então se a pessoa saiu da igreja, no caso dessas meninas mocinhas, né? Não teve um encontro verdadeiro com Cristo e não conseguiu permanecer nos caminhos do Senhor por algum motivo. Então, o desejo do coração dela estava onde? Nos cortes de cabelo, na calça. Enfim, não sei, não vou ficar falando de doutrina do corpo, por quê? Porque a prioridade é o coração. Pode prestar atenção, todas as pessoas que se preocupam com a doutrina do corpo é importante, claro que é importante, mas não adianta você se preocupar com a saia, com a altura do sapato, com roupa, com blusa, com cabelo, sendo que o seu coração está no adultério espiritual. Você deseja coisas que tem coisas no seu coração, por exemplo, que está lá escondidinho e ninguém sabe. Né? Ah, eu tenho saudade que quando eu era do mundo eu fazia assim. Quando eu era do mundo eu fazia assim. Você está em adultério contra Deus. Então, nesse dia, o Senhor abre os seus olhos. A cobiça dos olhos. O que está no coração. Jesus falando no ensinamento lá em Marcos capítulo 7, sobre a tradição dos anciãos, ele falou assim, o que contamina o homem é o que sai de dentro dele. O que é que está saindo da sua boca? Às vezes não saiu ainda, porque você não tem coragem de falar. Mas se aparecer uma pessoa que você julga ser igual a você, você vai falar. Ah, mas olha, se eu puder, é que eu não posso, que a gente não pode, né? Mas, se fosse eu fazia assim, né? Ah, fulano, você viu assim, assim. Ah, mas se fosse eu... E você sabe que é pecado aquilo. É errado diante de Deus. Só que está no seu coração. Você simplesmente está trazendo para fora aquilo que está dentro de você. Então, o Senhor continua. Se o teu olho te faz te escandalizar, te faz pecar. Então, tem que arrancar para você parar de ver aquilo. E é dolorido. Porque não tem nenhum remedinho para tirar a dor enquanto ele é arrancado. O remédio vai vir depois. Entendeu? O remédio vem depois, que é a palavra. E a recompensa também, porque você vai ver o agir do Senhor. Porque você aceita, né? Não quero mais olhar para isso. Qual é o seu vício? O seu vício é uma rede social. O seu vício, então, o Senhor vem falando nesse dia, né? É porque aqui o horário que eu tô gravando é de manhã. O que você olha assim, o Espírito Santo toca na gente, sabe? Quando eu tinha Facebook, e aí eu sabia que estava me atrapalhando assim. Que falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Você fica vendo, sobe, aí vai subir na tela, né? Vai subindo. Não tinha nada ali, as coisas que eu já sabia. As pessoas postavam coisas bobas que às vezes eram uma besteira, uma piada. E não estava edificando em nada, eu sabia. E eu ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? E aí o Senhor me mostrou, eu tive um sonho, que eu estava esperando a volta de Jesus, mas eu estava com o celular na mão, só que eu tinha que ficar olhando para o céu, porque eu tinha que ver o sinal, eu não ia ouvir, eu ia ver. Quem visse ia ser arrebatado, mas quem não visse, porque não ia ser por barulho, era pela visão, né? Então, eu ficava olhando pro celular, porque eu estava no Facebook no sonho, e olhava para o céu. Quando eu estava no celular, aquilo me prendia. E dentro de mim, Raquel, você não pode cair, tira o olho daí, Raquel, olha pro céu, olha pro céu. Aí eu olhava pro céu. Aí daqui a pouco voltava de novo. E ficava aquela luta. Quando eu acordei, eu entendi. Eu falei, meu Deus, eu vou excluir isso. Não, o Senhor vai voltar, eu vou ficar. Então eu desfiz a conta, né? Excluí a conta. E dá muito trabalho excluir essas contas de redes sociais
Porque eles dificulta meu inimigo, dificulta muito, misericórdia. Quando foi pro meu esposo excluir o Instagram dele, foi bem trabalhoso também. Mas o Senhor deu graça e demorou, mas a gente conseguiu. Então, assim, a cobiça dos olhos. Arrancar os olhos. Não é só para redes sociais. É para tudo desse mundo. E por isso que é uma dor muito grande. É muito dolorido você parar de olhar para as coisas desse mundo com os olhos carnais. Sabe, a carne, a cobiça da carne. A carne quer ficar aqui nesse mundo, não quer que Jesus volte. A carne quer ficar, tem desejo de possuir coisas, de satisfazer em todos os sentidos. É alimento, é sexo, os prazeres passageiros. É isso que a carne quer. Então, quem você vai alimentar mais? A sua carne ou o seu espírito? Se você já tomou sua decisão em Cristo, não, eu quero ir para o céu, não quero mais saber das coisas desse mundo. Então, você começa a lutar, a arrancar os olhos, para parar de olhar, né? Que sempre tem uma coisinha, sempre tem uma coisinha. Então, o Senhor vem continuar falando. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o corpo lançado no inferno. Então é o quê? A mão, a gente pega o que a gente pega, né? A gente utiliza a mão para pegar, para consumir as coisas, aquilo que você se alimenta, aquilo que você usa em você, né? Para se vestir, se calçar, se alimentar, para pegar objetos. Só que tem coisa que a gente pega que não agrada a Deus, tem coisa que a gente usa que não agrada a Deus. Tem até alimentos que o Senhor não quer que a gente consuma. Às vezes você come aquilo e você sabe que vai passar mal, que vai te prejudicar a tua saúde. E só que você quer muito aquilo. Isso faz parte, entra aqui no rol, né? Para poder arrancar as mãos. Arrancar a mão. E as pernas, eu também, né? Eu coloco aqui para você ter uma noção, né? Que a gente vai para onde a gente quiser. Vou em tal lugar, vou passear em tal lugar, vou fazer isso. A gente utiliza as pernas. Então, você precisa tirá-las para ir para onde o Senhor permitir. Uma vez eu estava vendo uma pregação e o irmão falou bem assim: irmãos, você sabia que até para ir deixar o lixo eu peço autorização do Senhor? Aí eu fiquei, meu Deus, como assim para deixar o lixo? E eu comecei a prestar atenção e eu comecei a orar nesse sentido. Senhor, eu quero saber desse mistério. O lixo é uma coisa mínima, você sabe, aproximadamente o horário que o caminhão passa na sua rua, né? E você vai deixar o seu lixo ali, em frente à sua porta ali, para você estar tudo bem, é uma coisa simples. Só que você já passou luta com lixo, que o cachorro já foi lá, já rasgou tudo, o caminhão atrasou, alguém foi mexer lá para recolher algum... Sempre tem, né? Recolher alguma coisa reciclável. Por mais que você deixe separado ali, né? Que o certo é a gente deixar separado. Os reciclados, né? Os plásticos, metais, essas coisas. Deixar separado para facilitar para os coletores, né? De reciclagem. E aí rasgou, a pessoa estava atribulada, o outro saiu chutando tudo. Sujou a rua, sujou a calçada da vizinha, a vizinha atribulada, foi lá te perturbar. É nesse sentido. Porque tem pessoas que implicam, né? Que o inimigo está ali só procurando uma brecha para poder acusar a gente de alguma coisa. Às vezes é uma coisa tão boba. Mas o inimigo é assim, a função dele é essa, perturbar. Então, nesse sentido, meu Deus, às vezes é um livramento da gente dar de cara com alguém na porta, essa pessoa nos afrontar, você vai deixar o lixo, e aí surge alguém, fica ali, pede dinheiro, pede comida, pede tudo,
Claro que você não vai negar, só que tem situações que vêm para tribular a gente, para deixar a gente perturbado. Vem alguém, fala uma fofoca, fala alguma coisa, e você fica com aquilo na cabeça e não sai, parece um chiclete que gruda e não sai, sabe? É todo nesse sentido. Aí eu comecei a prestar atenção, né? Eu moro numa avenida. Então, e eu entendi, né? Eu falei, meu Deus, então você usa o quê para ir deixar o seu lixo? As pernas. Arrancar as pernas. O Senhor dá sinais, dá. Só que é um período para isso ser trabalhado. Que você vai, o Senhor deu sinal, agora você vai. Senhor, eu vou para tua casa hoje. Até nisso também, meu Deus, até para ir para a igreja, sim. Gente, procure ter experiência com Deus. É o seu particular com Deus. Às vezes a pessoa fica na internet só ouvindo arrebatamento. Não é isso. O Senhor arrebata, arrebata. Mas o mais importante é a gente procurar isso aqui, ó. Arrancar os olhos, arrancar as mãos, limpar o coração. Isso é muito mais importante. Porque quem tem experiência que vai no céu ou no inferno, vai e volta. Principalmente quem vai para o céu. Ah, eu fui no céu, fiquei 3 horas lá. Pelo amor de Deus, eu quero ficar o dia todo, 24 horas, todos os dias, eternamente. Não quero ir e voltar. Sabe? É bom ter experiência? Claro que é. Mas as maiores experiências estão nessas coisinhas pequenas aqui, ó. Então queira viver em novidade de vida. E viver em novidade de vida é isso aqui. É o Senhor te direcionar durante o dia, sabe? Não é 100% que eu tô falando assim, o dia todo, Deus tá falando comigo, que não sei o quê. Porque a gente é carne, a gente acaba tropeçando em algumas coisas. Ai, meu Deus do céu, eu acabei, por que eu abri a boca para falar isso? Mas só de reconhecer que você precisa de Jesus para direcionar o seu dia, meu Deus do céu, louvado seja Deus. Porque tem crente que não tem noção disso. Sabe, é uma casa perturbada, o crente atribulado, que cheio de mágoa, de ira no coração, que abre a boca só para reclamar. É uma benção aquela pessoa, mas é uma pessoa amargurada de espírito, só vive triste, reclamando, tudo é ruim. Não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Enquanto Ele não volta para nos arrebatar, né? E para a gente buscar do Senhor. Tem tanta coisa linda na palavra que é para a gente viver. O Senhor quer te ensinar a educar os seus filhos, a se comportar como esposa, como esposo. É nos mínimos detalhes. O Senhor quer te ensinar a fazer um alimento, usar temperos diferentes, tudo isso. Novidade de vida. Eu parei de ver receita. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um bolo de banana, quero fazer um bolo de fubá. Não, eu não vejo mais receita. O Senhor vai me ajudando. Às vezes eu erro ali, o Senhor fala, é 2 ovos. Não, mas tem que ser 3, que a receita pede 3, né? Um exemplo, tem receita que eu faço que antes eu fazia, que estava na receita, era 3 ovos, mas agora é só 1, sabe? E fica uma coisa tão perfeita assim, não perfeita assim, mas aos nossos olhos como seres humanos, sabe? Fica uma coisa tão boa, tão perfeita, falando, meu Deus do céu, antigamente eu seguia a receita e errava. Mas agora o Senhor falando aqui, ó, é 3, a medição 3 medidas, sabe? Isso é novidade de vida. Queira isso para você, é uma coisa tão simples. Fazer um bolo que o próprio Deus está falando como que você tem que fazer. Um bolinho, alguma coisa. Usar um tempero diferente, temperar uma carne, um frango, temperar, sabe? Isso é muito melhor do que você perder tempo com coisas passageiras. Utilizando as suas pernas para ir para onde você quiser, os seus braços, suas mãos para fazer o que você quiser, sabe? Tem os dias que você vai lá no mercado, vai comprar tal coisa, você chega lá, aquilo está em conta. Olha como Deus é bom, gente. Então começa
a se movimentar no mundo espiritual nesse sentido. Senhor, me ajuda a viver em novidade de vida. Me ensina a orar. Me ensina a falar contigo. Me ajuda a ler a tua palavra. Como que eu tenho que ler sua palavra? Eu estou lendo aqui, eu entendo assim. Mas eu tenho certeza que você ainda não viu uma pregação nesse sentido. Com essas características, com essas dicas. Você ainda não viu? Ou já viu? Coisa nova que o Senhor traz para nós. Todos os dias, todos os dias. Então, sabe, teve um tempo na minha vida que as minhas roupas não tem estampa, não tem nenhuma estampa de nada, nem de bolinha, nem de quadradinho, nem de nada que o Senhor pediu, né? O Senhor não pediu para mim, né? Mas assim, sabe quando você ouve as outras pessoas, o Senhor não se agrada assim, aí você vai lá e faz. Porque o Senhor vai testificando, né? Mas o Senhor não se agrada assim, aí você vai lá e faz. Aí eu não uso sapato de salto, uso sapatilha, e a sapatilha é simples, não tem fivela, não tem lacinho, coisa simples. Eu só uso assim, tal. É bom você colocar o seu guarda-roupa diante do Senhor, porque senão você vai pegar um fardo para sua vida. É bom eu sugiro que você coloque o seu armário, onde você guarda os seus alimentos, a sua geladeira, diante do Senhor. Senão você vai pegar um fardo de pessoas, né, que demonstra, que aparentam ser o que não é. Eu não vou ficar falando para você assim, olha, o Senhor não se agrada de saia godê, é pecado, não use. Não vou falar isso para você. Eu vou falar para você colocar o seu guarda-roupa. Senhor, olha aqui minhas roupas. O que o Senhor não se agradar, que o Senhor fale comigo. Isso é muito melhor. Porque eu ouvi falar que é pecado tomar refrigerante assim, que não pode comer esse alimento, que não sei o que, essas marcas consagradas. Não. Abra lá a sua parte onde você guarda seus potinhos de plásticos, suas panelas, seus panos de prato. Senhor, o que tem aqui que é um portalzinho no mundo espiritual? Porque tem portais. Às vezes na nossa casa está cheio de portal. No quarto, na sala, na cozinha. E você não sabe, é tanta luta, tanta perturbação. Meu Deus, eu oro tanto. Por que essa casa é perturbada? Essa casa, vou vender, vou comprar outra. Não. Muitos objetos. Principalmente você que gosta de decoração. Você gosta de objetos. Eu gosto da estante aqui. Para começar, então vou te contar uma experiência. Tá? Mas não é para você pegar a sua estante e jogar no lixo. Para você orar, que o Senhor vai te dar experiência. Eu estava limpando a minha casa e eu nunca gostei de enfeite, nunca. De quadro, não sei o quê. Tem uns que é bonito, eu acho bonito, mas eu nunca gostei. Eu sempre gostei da minha casa clean. Clean é o básico, igual a casa do profeta. O profeta Elias. Então, eu estava limpando a casa, eu falei, Senhor, tem muita coisa aqui. Essa estante. Aí eu parei e fiquei olhando. Essa estante não é para crente. Estante foi projetado para colocar uma televisão. Se televisão não é para crente, então estante também não é. Por quê? Aí eu comecei a reparar no que tem numa estante. Tem lá os buraquinhos para colocar o DVD, que agora nem existe mais, né? Existe, mas ninguém busca mais isso, que agora é tudo na internet, né? As pessoas conectam o Wi-Fi na televisão e aí você tem acesso à internet, tem acesso ao YouTube, tem acesso a tudo, né? Mas enfim, vamos lá. Esse espaço aqui foi para colocar a televisão aqui em cima. Aqui embaixo, nesses nichos, os maiores, um é o DVD, o outro é o videogame, o outro sei lá o quê. Não sei. Esse ladinho aqui, bonitinho, que tem a portinha de vidro. Você coloca, o ímpio no caso, vai colocar
uma garrafa de vinho para decorar, algumas taças, pronto, isso aqui não é para crente. Mas raciocina, gente, tem coisa que é pra gente raciocinar, sabe? Não precisa Deus falar, alguém, Deus não, as pessoas. Gente, é pecado ter estante em casa, é uma coisa do mundo. Aí as pessoas vão se escandalizar. Mas é por isso que é bom o Senhor dar experiência. Porque você vai entender. Ah, agora eu entendi por que Deus não quer que a gente tenha isso em casa. Porque foi projetado para o mundo, para o pessoal do mundo. Não, irmã, aqui em casa pessoas assistem. Ah, não, aí tudo bem. Mas você crente, seu esposo crente, vocês sabem, né? Vocês vivem a palavra de Deus. Por que vai ter um estante em casa? Ah, irmã, mas é bonitinho que põe os... Tá, mas o que você está colocando na sua estante? Então, tudo isso... Senhor, eu queria comprar uma estante nova. Ah, Senhor, eu queria comprar não sei o quê. Ok. Então, pega... Não queira ficar usando o seu olho. Para você não cobiçar as coisas do mundo. Porque tem coisas que não é pra gente. Você vai orar. O senhor acha? O senhor acha? Eu gostaria, assim, de comprar um quadro aqui para a sala. Qual o senhor, se o senhor, né, se o senhor permitir, qual o senhor gostaria e tal? Diferente, que nem, por exemplo, tem uma parte aqui da minha parede que eu gostaria de colocar algo nela. E se eu fosse colocar, eu não ia colocar um quadro, eu ia colocar um espelho, que tem espelhos que são trabalhados. Então, eu iria pôr um espelho. Mas passou e eu não coloquei, também não faz falta. Falo, Deus, eu quero espelho na minha vida, que eu quero ver meus erros, só isso. Então, tá vendo? Tem diferença. Tem muita diferença, sabe? Entre você querer as coisas para este mundo e querer a edificação da sua vida. Não tô falando aqui para quando eu terminar esse áudio, você ir lá jogar sua estante no lixo, não. Você vai orar. Senhor, o que tem aqui na minha casa, meu pai? Esse shampoo que eu uso, esse creme, tudo, gente, tudo. O Senhor me deu experiência, que eu falo, Senhor, mostra pra mim. Né? Eu ouvi assim, ai, Deus me deu experiência com creme da marca tal. Ah, não sei o que, Deus me deu experiência assim. É pecado usar assim. Aí eu falei, no Senhor, mostra pra mim. Eu quero saber esse negócio aí. Porque tem coisa que a gente vai usar, todo mundo vai passar por esse tipo de situação. Se você não passou ainda, você vai passar. Tem coisa que você vai usar, você não tem noção. Você sempre usou aquilo normal. Só que você aceitou Jesus, você está buscando, né, melhorar cada dia e tal, você está lendo a palavra. E aí, tem coisa que você vai usar e você começa a incomodar. Nossa, eu coloco essa blusa, ela começa a me pinicar, antes não era assim? Mas toda vez que eu vou usar essa blusa, meu Deus, eu uso qualquer blusa, mas essa daqui, então é porque tem alguma coisa. Ah, esse sapato, toda vez que eu calço ele, não sei o que acontece, parece que eu vou tropeçar e cair. Eu tenho essa impressão, porque tem alguma coisa. São sinais de Deus. Então a gente tem que procurar, estar atento, que o Senhor quer dizer, meu Deus, por que, Jesus? Fala comigo, o que tem aqui, meu Pai? Olha aqui, Senhor. E o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te revelar. E as revelações do Senhor, quando a gente de fato quer mudança, são libertadoras, sabe? Algo que traz alívio. Meu Deus, olha, eu não sabia disso. Ai, Senhor, obrigada, meu Pai. Você quer testificar. E aí você vai pedir sabedoria para o Senhor de como testificar. Porque tem coisas que não é para você contar para qualquer pessoa. Tem coisas que você vai passar que o Senhor vai trazer as pessoas certas para ouvir. E tem coisas que você vai passar que o Senhor quer que você conte, por exemplo, lá na sua igreja. Ou em outra igreja, não sei. O Senhor, até nisso, o Senhor trabalha na nossa vida. Amém? Então, nós temos aqui várias situações dentro dessa palavra que vai muito além de simplesmente, não pode olhar para a mulher para cobiçar, para um homem.
Não pode olhar para um, não pode adultério, pronto. Só que tem os outros tipos de adultério. É que nem, presta atenção, é que nem lá no, você está lendo, né, a Bíblia, o livro de Jeremias, os profetas falando que, o Senhor falando que o povo, esse povo é um povo ébrio, dado ao vinho. Só que hoje em dia os crentes não tomam vinho, né? Os crentes que procuram viver a palavra de Deus. Irmã, eu tenho dúvida, mas é pecado tomar vinho? Bom, você vai orar. Senhor, eu queria entender. Porque tem crente que toma vinho. Tem crente que não toma. Tem gente que fala que é pecado. Não sei, você tem o desejo no coração, você quer tomar, né? Só que você vai orar. Senhor, eu queria entender. Eu quero saber. Gente, Deus quer ser nosso amigo. O Espírito Santo está ali para nos orientar, porque o próprio Jesus falou que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. É o Espírito Santo que traz ensinamento, não é os homens. Os homens que são direcionados por Deus, que buscam a direção de Deus, eles só vão dar o caminho, como que eu estou fazendo aqui, é igual eu estou fazendo aqui. Só estou te mostrando o caminho de como você tem que fazer. Irmã, é pecado, não sei o quê. Vai orar. Porque tem coisa que o Senhor quer trabalhar na sua vida antes de mostrar para você. Senão você vai virar um fariseu. Não pode, não pode, não pode, não pode. Pronto. Não é assim que o Senhor quer a gente. A gente vai ser um crente de aparência, o coração cheio de rapina, cheio de mágoa. Entendeu? Não é assim o evangelho. Gente, isso não é evangelho, não é. Isso são imposições. E tá errado isso. Uma coisa é o Senhor trazer o fardo dele para nós, outra coisa é o homem vir colocando fardo. Não pode usar roupa assim, não pode, não pode, não pode. Os fardos de homem é tão pesado que nem eles mesmos carregam, porque você vai... Quem aqui nunca foi na casa de um pastor, de uma irmã toda santa, chega lá e vê alguma coisa errada? Meu Deus, mas essa irmã fica falando que é pecado e ela tem. Todo mundo, para você ver. Jesus falando. Eles requer tanto das pessoas, mas eles mesmos não praticam. Então, eu sugiro que você busque o fardo de Jesus. Senhor, fala comigo. Quero entrar no céu. E Jesus vai te ajudar, te ensinar. Você vai ver. Deixa o Senhor direcionar a sua vida, direcionar os seus feitos. O Senhor quer fazer isso. Sabe, muitas coisas aqui em casa foi o Senhor que foi me mostrando. Não quero você usando essa marca. Porque, mas todas as marcas são consagradas. Um exemplo, né? O mundo jaz no maligno, o inimigo está em tudo. Só que tem coisas específicas que o Senhor realmente não quer que os seus servos utilizem. Então, deixa eu contar, acabei não finalizando, né? O dia que eu estava limpando a casa, eu olhei para a estante e falei, Senhor, isso aqui não é para estar em casa de crente. Eu, Senhor, casa de crente é simples. Não tem muitas coisas, né? Claro, por exemplo, o rei Salomão era um homem rico, aí tinha a casa dele bem chique, bem bonita. Mas à medida que o Senhor vai te dando as experiências, presta atenção. Você compra, você tem lá os seus enfeites, tudo, sua casa é bem bonita, né? Dentro das suas condições. Sua casa é muito bonita, cheia de coisinha, tudo bonitinho, fofinho, né? Só que à medida que você for se aprofundando no Evangelho de Cristo, dentro da palavra ali, buscando experiências com o Senhor falando com você, trazendo coisas novas, você vai começar a olhar para certas coisas dentro da sua casa e falar assim, meu Deus, isso aqui é perca de tempo. Porque eu estava em pé, com roda na mão, estava limpando o chão. Eu imagino um monte de enfeite aqui. Eu vou ficar perdendo tempo, tem que lavar, tem que limpar, que enche de pó. O tempo que eu estou tirando o pó disso daqui, eu estou fazendo outra coisa. Eu já estou adiantando o serviço aqui para eu poder sentar um pouco e ler a tua palavra. Sabe quando uma coisa vai puxando a outra? E é isso que Deus quer trazer. Deus não vai interferir. Deus não vai interferir. Ele quer que a gente vá atrás. Igual aquela mulher que foi surpreendida por Cristo. A mulher samaritana.
Senhor, me dá dessa água aí para eu voltar aqui, né? E ela começou a conversar com Jesus e ela foi abrindo o coração dela. E é assim que o Senhor quer que a gente faça. Que a gente vai buscar mais, eu quero mais, Senhor. Nossa, meu Deus, olha isso. Ô, Senhor, me perdoa, eu era ignorante. O Senhor perdoa, Ele sabe. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Não. Porque é isso que Ele quer, que a gente busque Ele. Buscar e me viver, é o que está na palavra do Senhor. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Então, hoje, eu não... Quem vem aqui na minha casa, por exemplo, não vai ver muita coisa. Não vai ver. Ah, enfeite, é planta. Não vai. É pecado ter planta, irmã? Sabe? Não é pecado ter planta. Pecado está no coração. Sabe? Tem uma pessoa uma irmã, sabe? Uma irmã muito santa, exteriormente falando. Ah, eu tenho um ciúme das minhas plantas, eu não gosto que ninguém pega. Gente, mas as plantas nem é dela, se não é Deus para dar o ar para as plantas, se não é Deus para, né? Deus que dá ali a vida para as plantas, que se Ele não quer, Ele mata ali, seca a bichinha pela raiz, acabou. Como se ela, é eu que criei aqui, é meu. Não. Ai, gente, nós não temos poder nem de mudar nós. Imagina cultivar algo que é criação nossa. Nunca. E você vê, é assim, uma pessoa muito doutrinada, sabe? E aí eu fico só olhando, falei, Senhor, salve essa alma. Então, o Senhor traz ensinamentos. Primeiro é o seu coração, né? Primeiro é o seu coração. O que tem dentro dele? Não adianta você se preocupar com a marca da carne, da linguiça, da salsicha, do não sei o quê. Não pode comer, não sei o quê. Sendo que o seu coração está cheio de rapina. Amém? Então, para você meditar, o Senhor vai te ajudar, vai abrir os teus olhos, abrir os olhos do seu entendimento, né? Lá no livro de Eclesiastes, fala que os olhos do sábio estão na cabeça, ou seja, o entendimento. É lá que o Senhor quer trabalhar no seu entendimento, na sua mente, para você olhar e falar assim, meu Deus, olha isso aqui é uma vaidadezinha passageira. Foi que nem eu contei aqui o testemunho das flores, né? Que eu queria as flores e tal, né? Que eu coloquei o título da pregação Vaidade e Vaidades, que é Eclesiastes, capítulo 1. Então, eu queria tanto, ai meu Deus, vai ficar lindo. Nem teve no final das contas, né? Que eu não trouxe ali a resposta. Não teve ali, o irmão não comprou, também não perguntei. Eu fui confrontada nesse dia, mas o culto foi uma bênção. Meu Deus, o irmão falou, gente, Jesus está aqui, meu Deus do céu, eu estou sentindo. E estava um mover tão lindo do Senhor naquela igreja. Mas foi perfeito, melhor do que as flores. Ai, Senhor, não tem flor. Eu queria que fosse assim, eu queria que as crianças tivessem tudo sentado aqui na frente, eu queria que não sei o quê. Porque era o dia do pastor, né? E a gente ia fazer uma... E o tema do culto é Jesus o bom pastor. Nem foi lido o tema. Nem foi pregado em cima do tema, foi pregado em outro lugar. Muito melhor. Porque o irmão foi buscar a direção de Deus, olha só. Senhor, eu quero uma palavra bem difícil. Ele foi contando, né? Senhor, eu quero uma palavra bem que ainda não foi pregada. Bem difícil no sentido assim, que ainda não foi pregada. Aí o Espírito Santo direcionou, tá bom, cego de Jericó. Aí sou eu, Jesus, ceguinha da Silva. Eu preciso ver direito para poder parar de cobiçar, de as vaidadezinhas. Eu queria, me frustrei quando cheguei lá. Sim, me frustrei. Mas a graça do Senhor, ela cobriu essas frustrações da minha vida, sabe?
A graça do Senhor foi tão intensa ali naquela igreja que no final eu nem lembrava de flor. Hoje eu lembro assim, mas eu dou risada. O jeito que o Senhor nos surpreende. Às vezes você, eu queria tanto assim, que não sei o quê. Aí o Senhor vai te surpreender, não te dá aquilo. Ele te faz, ele te faz te ver por um outro ângulo. O que ele planejou. E é muito melhor, você fica boba, você fala, meu Deus, poxa, o Senhor me frustrou. Mas olha, o Senhor trouxe aqui um consolo, algo muito melhor do que uma coisa simples que eu desejava. É assim que Deus faz. E a gente só glorifica o nome do Senhor, porque Ele é muito bom. Deus, Ele é bom, gente. Deus, Ele é muito bom. Nós não temos a noção da dimensão da bondade de Deus, não temos. A gente canta, né? Eu cantarei da bondade de Deus, mas a gente não tem noção da dimensão da bondade de Deus. A gente só vai ter essa dimensão quando a gente prestar atenção nos mínimos detalhes que o Senhor quer trazer para a nossa vida, de mudança. De mudança. No seu cotidiano, sabe? Quando você vai dormir, quando você acorda de madrugada, quando você não consegue dormir. Eu tô com insônia. Não tá com insônia. É o Senhor te chamando para os mistérios. Eu preciso ir no médico porque eu não tô conseguindo dormir direito. Tem que tomar remédio para dormir. Não, senhor. Não, senhora. O remédio seu tá na palavra. Vai para a palavra que você vai entender. Nunca mais vai tomar remédio na sua vida. Se você for para a palavra, nunca mais você vai tomar remédio na sua vida. Eu falo isso porque eu vivo isso. Nunca mais, gente. Quando foi a última vez que eu tomei um dipirona para dor? Não lembro. Eu não lembro. Porque o Senhor sempre está ali comigo. Jesus, está doendo aqui, meu Pai tem misericórdia. Por que eu estou sentindo essa dor? Porque tem dores na nossa vida, presta atenção. Eu vou te dar mais uma pérola. Tem dores na nossa vida que não é no corpo físico. É no espiritual. E tá tão intensa que ela vai refletir no seu corpo físico, chamando a sua atenção. Peraí, tô chamando, buzinando aqui, ela não tá ouvindo. Então vai pro físico, então ela vai sentir dor. Aí o que você faz? Toma um remédio, vai no médico, começa um tratamento bobo, que não é nada, que não vai dar em nada, que você vai fazer um monte de exame e não vai dar em nada. É o Senhor ali, chamando a sua atenção para você prestar atenção. Ei, tem algo errado aqui no seu braço. Tem algo errado aqui na sua mão. Você está pegando coisas que eu não estou me agradando. Aí surge lá uma sarna nos seus dedos, nas suas unhas, sei lá. Entende? É o dente que está podre. Meu Deus, essa boca vive podre. Por que você está falando demais? Faz tratamento, gasta dinheiro. Então, o que você está falando? O que está saindo, o que sai é o que contamina, entende? Faz essa ligação das coisas que você lê na Bíblia com o seu corpo físico e espiritual. Faz essa ligação. O que sai é o que contamina. Então, se está saindo fofoca, mentira, engano, avareza, adultério, prostituição, vai contaminar. E quem vai sentir? Vai ser no corpo físico, os seus dentes, aí vem uma cárie, vem uma... Por mais que você cuide, você vai no dentista, mas está lá. É um canal, irmã, tem que fazer um canal, tem que matar as raízes. O que tem que sair é a raiz do pecado do seu coração, está enraizado lá. Saiu aqui uma gengivite, que não sei o quê. Então é o que você está falando, está inflamando tudo, sua boca espiritual está preta. No mundo físico, vai começar com uma dorzinha, um negocinho, um incômodo, uma gengiva está inchada, tem uma bolha de pus, que não sei o quê. Tudo isso, tá? A nossa vida está interligado. Vai buscar do Senhor. Inflamação no ouvido, os olhos que coçam demais. É que você está vendo coisa e está ouvindo coisa que Deus não está se agradando. Entende? Que a nossa vida, espírito, alma e corpo, é tudo interligado. Então, se a gente não presta atenção no espiritual, vai refletir nesse mundo físico.
Aos olhos nus assim, aí você, mas o que foi isso que aconteceu? Aí você vai orar e o Senhor traz a resposta. Amém? Então, eu queria concluir com um sonho que eu tive. Que eu estava num lugar e tinha como se fosse uma biblioteca, alguma coisa relacionada a teatro. Eu não lembro, tinha pessoas, né, atores, assim, não conhecia no sonho, mas não é atores desse mundo aqui. Mas não são aquelas pessoas que gostavam de encenar e tal. Mais ou menos assim, eu não lembro direito. Ai, vamos em tal lugar, Raquel, que não sei o quê. Coisas relacionadas a livros, livro de magia, de essas coisas de teatro que as pessoas fazem, de coisas infantis, sabe? Que tem. Eu não lembro direito. Mas é livro. Coisa de engano, vai. Coisa de engano. As coisas inimigas, tudo de engano. Ai, vamos. Aí eu ia. Quando eu chegava na metade do caminho, eu tava com aquelas pessoas. E era muita gente, não era crente, era tudo ímpio. Todos ímpios, todos eles eram ímpios. E eu passava, né, tava em cima da calçada. E aí vinham os médicos, né, eram médicos mesmo. Eles falavam bem assim pra mim, Raquel, você aceita amputar as suas pernas? Se você aceitar amputar as suas pernas, você vai receber uma recompensa muito grande. E dentro de mim, eu sentia que seria um prazer amputar as minhas pernas. Seria um prazer, assim, um privilégio. Aquele pedido, dentro de mim eu sentia que era um privilégio, não era para qualquer pessoa. Amputar as pernas era um privilégio. E aí eles falavam que tinha recompensa, uma recompensa, eu não ia poder mandar nunca mais, né? Eu ia ficar na cadeira de rodas, só que eu ia ter auxílio, eu ia ter ajuda, né? Eu ia ter, como se eu tivesse um salário por conta daquela decisão, todo mês eu ia receber. E no final da minha vida, eu ia ter uma recompensa muito grande por ter aceitado aquela condição física, né? E eu falava, tá bom, eu aceito. E eles ficavam muito felizes assim, você vai aceitar? Não vai rebater, sabe? Eles ficavam felizes que eu já, tá bom, eu aceito. E eu deitava ali no chão mesmo. E as pessoas que estavam comigo ficavam tudo olhando, né? Tinha pessoas assim ao redor que ficavam olhando. Mas ninguém falava nada. Ninguém, não, Raquel, não deixa. Não, ninguém falava nada. Dentro de mim eu ficava feliz, sabe? Eu ficava muito feliz. Eu ficava com um pouco com medo, assim, no começo, mas depois tem recompensa. Então eu quero a recompensa. E eu deitava no chão, ele me dava anestesia. E eu não dormia nada, mas eu ficava consciente de tudo que eu ia ouvir. Eu não ia ver, mas eu ia ouvir o que estava acontecendo. E eu ouvia o barulho da máquina sendo ligada, a maquita, né? Sabe o barulho da maquita quando liga? Quando começa a cortar alguma coisa, uma cerâmica, quando tá fazendo o piso, colocando o piso na casa, né? Aquele barulho eu ouvia. E eu acordei. Eu, meu Deus! E eu lembrava dessa palavra. Quando eu acordei, eu lembrei dessa palavra. Se teu olho te faz pecar, arranca. Se as tuas mãos, né, te faz aí, meu Deus, as pernas me faziam pecar. Porque eu tava indo para onde eu queria. Fazendo o que eu queria. Eu quero ir para tal lugar, então eu vou. Eu quero ir para tal lugar, então eu vou. Então, foi essa experiência que eu tive, não é um sonho. E tem recompensa. Só de você parar de ver aquilo que não agrada ao Senhor. De tocar em coisas que você sabe que o Espírito Santo toca na gente. Não vai para esse lugar, não fica lá, não tem nada para edificar. Vai te prejudicar. Não entra aí nessa loja. Você vai ser enganado.
Sabe, eu tive uma visão de um demônio dentro de uma loja. Ele ficava incitando as pessoas para comprar, às vezes a pessoa nem precisava daquilo. Ela não precisava daquilo. Compra, compra, ficava no ouvido da pessoa. Compra, compra. Faz o cartão, sabe? Eu não vi ele falar para a pessoa fazer cartão. Mas existe isso. O inimigo querendo colocar muito peso das coisas deste mundo nas costas das pessoas. São pessoas cansadas, são pessoas oprimidas pelo mundo das compras, o mundo virtual. E aí a pessoa chega em casa com aquilo, nem precisa, não sei por que eu comprei isso aqui, mas tá aqui, deixa aqui, um dia, vai que um dia precisa e nunca precisa. Jogou dinheiro fora, o dinheiro que poderia ser útil para outra coisa, ou para ajudar alguém, enfim. Então procure viver novidade de vida, o novo de Deus. Procure coisas novas para você. Amém? Deus abençoe sua fé. Deus abençoe sua vida. Medite na palavra do Senhor. Amém? Fica com Deus. Na paz do Senhor Jesus.